Hoje os Estados Unidos coexiste com várias outras potências no mundo, né? Tem a China, tem a Rússia, tem a Índia, cada vez mais a Índia, tem potências regionais se desenvolvendo, que o Brasil não presta devida atenção, como Indonésia, Egito, Arábia Saudita, Coreia do Sul. O Irã, né? O mais forte dele, né? Sim, o Irã bem lembrado, né? E todos esses países chegaram onde chegaram, não foi porque os Estados Unidos quiseram, foi porque eles afirmaram a própria soberania, eles se afirmaram enquanto país independente e construíram o seu próprio poder nacional. O imperialismo que o Brasil sofreu, todos esses países sofreram. A diferença é que aqui esse imperialismo foi aceito e nesses outros países não foi, né? Jorge Soros colocou muito dinheiro na China nos anos 80, colocou na Índia, o Zeid, tudo isso atuou nesses países, em todos esses, atuou na Rússia, mas chegou um ponto em que todos esses países falaram: não, nós não queremos mais isso, ou não, nós não queremos nessas condições, né? Nenhum deles rompeu com os Estados Unidos, porque a questão não é romper, né? O mundo está integrado, né? Não tem como haver rompimento, não tem como ter isolamento. A questão não é essa, a questão é de afirmar os seus próprios interesses, afirmar a sua posição, dizer assim: ó, a minha pauta é essa, os meus interesses são esses, vamos negociar dentro disso aqui. Quer negociar, né? Quer ganhar dinheiro com a gente também quer ganhar dinheiro com vocês. A gente também quer crescer. Então, disso, vamos negociar a partir disso aqui, e fora disso aqui eu não aceito, né? Pronto, é isso o que os outros países fizeram, e foi isso o que o Brasil não fez, né? O fato do Brasil ter parado na pista enquanto os outros países prosseguiram foi porque os dirigentes internos do Brasil assim decidiram, porque tinham outras prioridades, outros interesses, outras perspectivas, basicamente roubar, né? Porque mais do que ideologia, né, o que tem aqui é uma cleptocracia, né? Por isso que o neoliberalismo caiu como uma luva aqui no Brasil, porque coincidiu com esse interesse de roubo, de pilhagem, né, dos próprios grupos internos daqui de dentro, né? O neoliberalismo foi uma racionalização, né, para essa vontade de ganhar dinheiro, de enriquecer às custas do coletivo, né? E mesmo aqueles que se dizem contra o neoliberalismo, na prática propagam o neoliberalismo, replicam o neoliberalismo, né? Porque se vendem, se corrompem para os grandes grupos financeiros, que são os que têm dinheiro, né? Eles não têm arma. Os Rothschild não têm arma, né? Mas eles têm dinheiro, né? E os dirigentes brasileiros entregaram o país a troco de dinheiro. Simplesmente isso. Os dirigentes chineses não entregaram a China. E olha que a China acolheu muito mais capital estrangeiro do que o Brasil jamais acolheu em toda a sua história. Agora, a China, quando acolheu o capital estrangeiro, acolhia para apoiar o desenvolvimento interno. E isso aconteceu, assim como a gente fazia aqui também nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Quando a Volkswagen entrou no Brasil, quando a Fiat entrou no Brasil, quando a Scania entrou no Brasil, nós efetivamente ganhamos com isso. Ganhamos tecido produtivo, ganhamos capacidade produtiva, ganhamos capacidade de geração de emprego, de geração de valor, ganhamos conhecimento, né, porque isso incentivou a criação de cursos técnicos, de cursos de engenharia, que formaram os quadros administrativos, os quadros técnicos, operários dessas empresas. Então,
As empresas estrangeiras no Brasil não era o imperialismo atuando aqui dentro, né? Agora, a partir de um determinado momento, a opção interna do Brasil passou a ser ganhar dinheiro a todo custo, ou seja, passou a ser a especulação financeira. A especulação financeira passou a ser priorizada. Então, se reorganizou todo o conjunto institucional do país para apoiar o capital financeiro, o capital especulativo e não o capital produtivo. Então, se antes era a Fiat que vinha aqui instalar fábricas, passaram a ser especuladores transnacionais que vinham aqui simplesmente lucrar em cima das nossas taxas de juros, né? Então, as fábricas de empresas nacionais, de empresas estrangeiras, fecharam e a gente ficou só com o detrito, né? A China acolheu as fábricas da Ford e impediu a entrada da Fundação Ford. Aqui no Brasil, desde os anos 80 e 90, a gente fez o contrário. A gente praticamente expulsou as fábricas da Ford e acolheu a Fundação Ford, né? Isso tudo foi uma opção daqui do Brasil. É claro que o imperialismo adorou isso, né? Porque, mas é óbvio que seria assim, porque quem tem que cuidar do Brasil é o Brasil, não é outro país não vai cuidar do Brasil. Nenhum outro país vai cuidar do Brasil. Cada país cuida de si, né? Essa que é a verdade. Muita gente acha que os outros países têm que ser bonzinho. Não, ninguém é obrigado a ser bonzinho com os outros, né? O governante tem que ser bonzinho para os seus compatriotas, né? O estadista é aquele que governa para os seus compatriotas, né? Não para os outros, porque os outros têm que ser governados pelos governantes deles. E se eles não têm governantes que olhem para eles, então ninguém vai olhar por eles. Quando os Estados Unidos faturam em cima do Brasil, não são os Estados Unidos que está errado. Os Estados Unidos estão fazendo dele, né? Quem está errado somos nós de permitir isso, né? Porque se a gente não quisesse, isso não aconteceria. Os Estados Unidos também não têm tanta força no mundo, também não tem tanto poder no mundo para que todos façam aquilo que eles querem. Os neoconservadores adorariam que os Estados Unidos tivessem esse poder, mas eles não têm. O poder que eles têm no Brasil é um poder conseguido à base do suborno, não é nem um poder conseguido pela força, porque não houve aplicação da força aqui dentro, né? Os Estados Unidos não invadiram o Brasil, né? Os Estados Unidos não ocuparam o Brasil. Os Estados Unidos subornaram e a gente aceitou o suborno e acreditou que isso que era bom, né? Agora, o culpado é os Estados Unidos? Não, o culpado é a gente, né? O Brasil que é responsável pelo seu próprio destino, né? A gente não é vítima de nada, até porque é ridículo um país desse tamanho se colocar como vítima de alguma coisa. Se nós somos vítimas de nós mesmos, né? Somos vítimas da nossa ignorância, somos vítimas da nossa estupidez, somos vítimas da nossa ganância, somos vítimas da nossa falta de visão, somos vítimas da nossa incompetência, somos vítimas da nossa arrogância. Quando eu estou falando de nós aqui, não estou falando assim de eu, do Rubão, de outros individualmente, não, estou falando assim do Brasil como um coletivo, né? Porque ser cidadão também é assumir coletivamente, enquanto membro de uma coletividade, a responsabilidade pelo processo histórico, né? A gente não é responsável só pelo que deu certo, a gente é responsável também pelo que deu errado. A gente não é responsável só pelos nossos heróis, somos responsáveis pelas nossas vitórias, somos responsáveis também pelas nossas derrotas. Isso é ter soberania, né? Isso é agir soberanamente, porque se a gente acha que a culpa é toda do outro, né, então a gente assume que não tem soberania nenhuma. E se a gente assume isso, a gente assume que não é um país,
né? E nenhum país tem direito natural a existir. A existência de um país, as condições de existência de um país são uma conquista histórica. É algo que tem que ser trabalhado, cultivado a cada dia. Porque se não for, o país vai acabar. O Brasil não existe porque Deus quer. O Brasil existe porque se trabalhou politicamente, socialmente, economicamente para isso. E se esse trabalho não for resgatado, não for atualizado, o Brasil vai acabar mesmo. E isso por culpa apenas do Brasil. Se o Brasil incorporou de fora ideias erradas, isso é problema nosso. Ninguém botou uma arma na nossa cabeça. O Japão foi invadido, né, e se reconstruiu. A Alemanha foi invadida, foi ocupada, e apesar de tudo, está aí. É um país que tem um desenvolvimento econômico e social muito superior ao Brasil, né? O Brasil não passou por nada disso, e olha a situação em que a gente está. Um país cheio de recursos naturais, um país farto e abundante em tudo, um país que não tem guerra. O que justifica esse país estar estagnado, né? Esse país está cada vez mais periferizado no contexto mundial, né? O Brasil não é periferia de nada. Brasil não é Belize, não é El Salvador. Brasil é um país continente, né? O Brasil está no mesmo patamar dos Estados Unidos, da China, da Rússia. É um grande estado. É mais do que um país, é um continente, é uma civilização, né? E o que é que justifica nós estarmos completamente desprovidos de poder no cenário internacional e até no nosso cenário nacional?